E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Muito Mais Exatas e hoje falaremos continuando nosso conteúdo de funções, falaremos de domínio, contradomínio e imagem, tá? Bom, aqui nós temos dois conjuntos, né, A e B. Se a nossa função for definida de A em B, chamaremos de domínio todo o elemento x pertencente a A. Aí esse camarada aqui chamaremos de domínio da função, certo? E o contradomínio é todo o elemento que pertence a B. Bom, por exemplo, se temos o y aqui pertencente a B, então se esse elemento, por mais aqui não foi definida nenhuma relação, então só esse elemento por estar aqui nesse conjunto B, o conjunto B com os elementos ali é chamado de contradomínio, tá? Certo? Contradomínio, tá? E se houver uma relação entre esses dois elementos aqui desses dois conjuntos por uma f, por uma função, essa relação estabelecida aqui, chamaremos ela de imagem. Ok? O elemento por si só, se tiver definido em B, se o elemento de B for exposto, esse elemento é o contradomínio. Se houver uma relação de A em B, desde que a função seja definida de A por B, então esse elemento aqui vai ser chamado de imagem, tá? Certo? Então tá, aqui temos um exemplo que eu acho que fica mais fácil da gente visualizar aqui, né? O que a gente quer mostrar aqui com todas essas letras aqui. Eu vejo que nada melhor que um exemplo numérico para ilustrar isso aí. Bom, aqui nós temos dois conjuntos, né? E aí, o que acontece? Nós temos aqui uma função definida da forma 2x, ó. 2x, tá? Ainda não foi definida a função, mas isso aqui é uma relação, sim, é uma função, tá? Vamos usar isso aqui como exemplo, porque eu acho que fica muito mais fácil para ilustrar a questão do domínio, do contradomínio e da imagem, tá ok? Bom, a nossa função, ela faz o quê? Ela pega os elementos de A, porque a função é de A em B, então ela pega os elementos de A e transforma os elementos de A em duas vezes os elementos de A. Como assim? Bom, aqui a gente pode usar aqui a gente pode usar duas escritas, né? Por exemplo, uma escrita a gente pode escrever assim: y é igual a 2x, certo? Ou f de x igual a 2x. A mais usual é essa aqui, ó, f de x, tá? Bom, o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho o meu domínio expresso, meu domínio é os elementos de entrada. Se eu tenho o meu domínio aqui expresso, o que eu faço? Eu vou lá e pego esses elementos e substituo aqui. Lembrando, ó, que x pertence a A. Então, quem são meus elementos de A? 0, 1, 2 e 3. Então, esses caras aqui são meu x, tá? Então, eu venho com eles aqui e substituo, tá? Eu posso usar tanto essa quanto essa, tá? Então, eu vou usar essa aqui, essa segunda definição, porque ela é a mais usual, tá? É a que a gente vê em Enem, é a que a gente vê em prova, tá? É a que a gente mais trabalha. Bom, eu venho aqui e coloco f de 0, tá? F de 0, aí eu pego o elemento 0
tá? Se ele é x, então eu venho aqui e substituo, ó, 2 vezes 0, tá? Aí isso aqui vai me dar um resultado, 0. F de 1, tá? 2 vezes 1, 2, certo? Ó. F de 2, 2, 4, tá vendo? Ó, então vocês percebem que esses elementos aqui vão ser substituídos aqui na variável x, ó. E aí, após ter feito isso, a gente vem lá pro nosso diagrama, que a gente vai mostrar aqui, certo? Ó. A, B, certo? E aí a gente vem e expressa os elementos de A. Quem são os elementos de A? Ó? 0, 1, 2 e 3, ó. Percebe? Quem são os elementos de B, ó? 0, 1, 2, 3, 4, 5... Opa, esse aqui não ficou legal, não. Nem esse aqui. Vamos lá desenhar de novo. Ficou muito pequeno. 0, 1, 2 e 3. Aqui, agora sim. São os elementos de A. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí, esse aqui são os meus elementos de B. Bom, a gente vem para a relação, ó. O que acontece? Essa relação vai ocorrer da seguinte forma. A gente vai olhar para o elemento que a gente colocou aqui na nossa relação, na nossa função aqui, e vai expressar ele com o seguinte resultado. Ó. Por exemplo, eu coloquei o 0 na minha função, e o que ele me deu como resultado? Me deu 0. Então, eu pego o 0 e levo lá no 0. Certo? Aqui, ó, vocês percebem, ó? Coloquei o 1 na minha função. O que ele me deu? 2. Então, eu vou lá e levo o 1 no 2, no seu correspondente. Ah, o que ele me deu aqui, ó? Peguei o 2 e coloquei na variável x. O que ele me deu? 4, ó. Certo? O 3 foi lá e me deu 6, ó. Então, vocês percebem, num outro vídeo eu coloquei lá a relação, a função expressa pelo diagrama. Então, vocês percebem que todos os elementos de A teve uma relação com os elementos de B. Então, não tem importância se sobrar elementos de B sem relação com os elementos de A. O que não pode acontecer é o quê? Os elementos de A não ter relação com os elementos de B, tá? Você percebe, ó, que cada elemento saiu uma única flechinha para um correspondente A. Então, isso aqui é função, certo? E aí, como que a gente expressa um resultado? Por exemplo, eu quero saber o domínio, o contradomínio e a imagem dessa função. Então, eu venho aqui, ó. D de F. Eu posso colocar assim, tá? Porque isso aqui é conjunto. Então, eu coloco lá minha resposta final, ó. 1, 2 e 3. 0, 1, 2 e 3. Isso aqui é o domínio. Aí o contradomínio de F, certo? Ou você pode colocar só D, só CD, tá? Aí o contradomínio, ó, é o meu conjunto B, ó, tá? 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E a minha imagem de F? É o resultado que eu tenho da minha função, ó. O resultado é esse aqui, ó. 0, 2, 4 e 6. Certo? Então, lembrando, ó, só recapitulando. Domínio é os elementos que eu vou usar, são os elementos de entrada, certo? Contradomínio é o elemento que eu quero que tenha relação com o elemento do domínio, tá? E a imagem é o resultado dessa relação, certo? Na dúvida, pausam o vídeo, voltem, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o like, compartilha, faz tudo aí que tem que fazer, tá?
Se preparem para o Enem, se preparem para as provas que vêm por vir aí, tá ok? Então, é isso aí. Valeu, falou e até!